O Flamengo venceu o Internacional na noite de ontem por 1-0 no Maracanã e a gente viu um roteiro se repetir, um roteiro que já vem acontecendo nas últimas partidas. O time conseguindo um grande primeiro tempo e o segundo tempo baixando ali o seu nível, né? Não conseguindo manter a mesma capacidade de dominar o adversário. Então foi mais um jogo em que o Flamengo não conseguiu se manter no mesmo nível nos dois tempos. Por que é que isso aconteceu? Isso é uma das coisas que a gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo, tentar mostrar para vocês, porque tem mais coisa para a gente falar também, né? Então vamos fazer o seguinte, você vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, tô rodando a vinheta bem rapidinho e na volta vamos falar de tática. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Deixou o like, se inscreveu no canal, muito importante que você deixe o seu like e se inscreva no canal, ajuda muito o nosso trabalho, tá? Bom, gente, fazer um pequeno preâmbulo aqui, uma pequena introdução, né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo do outro lado. Você tá feliz porque o time fez um bom primeiro tempo, conseguiu dominar o jogo e saiu vencedor? Você tá só chateado porque queria um resultado mais elástico? Queria que o Flamengo tivesse vencido por mais e ficou muito aborrecido com o fato do Flamengo mais uma vez não ter conseguido manter o seu padrão? Ou tá as duas coisas? Tá feliz porque venceu, conseguiu um resultado, mas fica aquela preocupação, aquela pulguinha atrás da orelha do time não conseguir desempenhar no mesmo nível, né? Me responde aí nos comentários e no final desse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Combinado? Então tá, olha só, vamos começar aqui então com um campinho, porque eu quero falar sobre uma estrutura de organização ofensiva do Flamengo e da ideia principal do Felipe, que fez o time ter essa vantagem tática, fez o time ter essa dominância no campo de jogo durante o primeiro tempo, tá? Então vamos para esse campinho aqui com as escalações e também com esse contexto tático, com essa ideia ali do Felipe, que fez o Flamengo dominar o Inter durante a primeira etapa inteirinha. Bom, gente, vamos lá. O Flamengo foi a campo com o Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Você que assistiu aqui meu vídeo pré-jogo sabe que eu comentei com vocês ontem no vídeo que não era para você ficar surpreso se o BH aparecesse no campo como titular, porque havia um contexto tático favorável para esse jogador, que era a questão do ataque ao espaço. O Flamengo ia buscar bolas longas. Acabou não acontecendo tanto isso, mas acabou acontecendo que o BH prevaleceu, foi determinante num outro contexto que eu tinha apontado aqui, que era a bola parada defensiva do Inter. Falei bastante sobre isso e o Flamengo fez mais um gol de bola parada do Inter, que tem essa deficiência, e o BH é muito forte na cabeçada, no jogo aéreo, fez mais um gol de cabeça. A gente sabe que ele é muito bom nesse tipo de jogada, então o Felipe acertando aí na escalação do BH. Claro que ele não vem bem tecnicamente, a gente sabe disso, mas o Felipe apostando também, além da questão técnica e tática, num jogador que cresce em jogo grande, e o treinador também tem que pensar nesse tipo de coisa, não é só na tática, ele também olha também para essas questões que envolvem o futebol. Estamos falando de um jogador que gosta de jogar jogo grande, cresce em jogo grande, e cresceu e fez um gol que foi o gol da vitória do Flamengo, tá? Bom, vamos olhar aqui agora então para a escalação do Internacional, com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias nesse 4-2-3-1. Quando o time baixava o bloco, como é que se defendia? 4-4-2, o Tabata e o Wesley baixando aqui para formar uma linha de 4 com os dois volantes, o Ricardo Matias e o Alan Patrick mais avançados, tá? Eu quero mostrar agora para vocês a estrutura ofensiva do Flamengo, de organização ofensiva. 3-1-6 ou 3-1-2-4, se você preferir, você tirar aqui os dois laterais dessa linha mais de frente, tá? Então o Flamengo começava nessa estrutura aqui, não era a estrutura que a gente via numa segunda fase de progressão na entrada e último terço. Por quê? Quando a gente via o Flamengo avançar, a gente via a troca do Alex com o Samuel Lino. O Alex fazia esse movimento aqui de fora para dentro, arrastava o Bruno Tabata para dentro do campo para poder isolar o Samuel Lino. Isso aqui é um mecanismo muito utilizado. O Felipe buscando deixar aqui o Samuel Lino nesse 1 para 1. Eu já havia comentado isso com vocês num vídeo dessa semana. Eu falei para vocês nesse vídeo que o Felipe vem buscando trabalhar situações em que o Samuel Lino fique em 1 para 1. Então você arrasta jogadores para dentro do campo para poder deixar o jogador ali isolado, ali, digamos assim, naquela zona do campo. Então
Felipe mais uma vez buscou esse tipo de estratégia. Essa estratégia vem amadurecendo, o Flamengo vem criando mecanismos mais maduros, mais fluidos, e ontem a gente viu isso acontecer, até porque o Alex faz isso de uma forma muito inteligente, muito capaz de entender o melhor tempo de fazer, como fazer. Ele é muito bom para fazer isso, então com o Alex em campo isso melhora bastante também. Então a estratégia do Flamengo era essa, tá? Começava aqui na sua primeira fase de construção com o Alex no primeiro momento aberto, até para gerar uma dúvida ali na marcação também. E aí assim que o Flamengo começava a progredir um pouquinho mais, ele vinha para dentro, tá? O Flamengo abrindo mão do duplo pivô, que sempre foi muito importante para o Felipe, para ser agressivo. Sim, o Felipe foi arrojado nesse primeiro tempo, nessa estrutura aqui desse 3-1-6, 3-1-4-2, 3-1-2-4, como preferirem, tá? Então o Flamengo tirou ali o Jorginho do lado do Alan, para poder baixar entre os zagueiros, para poder já ter o Alex mais avançado, para poder o Alex fazer esse movimento de isolar o Samuel. Então tinha toda uma ideia ali por trás. Às vezes era o Alan que baixava entre os dois zagueiros e o Jorginho que vinha ficar aqui mais adiantado como esse único pivô, mas eu estou colocando aqui o Jorginho entre os zagueiros porque era ele que ficava mais tempo aqui. Então o Flamengo estruturando aqui esse 3-1-6 bem agressivo para poder machucar o Inter, empurrar o Inter para trás e gerar vantagem através desse 1 para 1, desses duelos 1 para 1 do Samuel Lino, né? Ele também fazia ali tabelas, né, com o Alex, com o próprio Plata que vinha aparecer por ali. Logo no começo do jogo aconteceu uma tabela linda ali, o Flamengo já conseguiu uma falta na entrada da área com 1 minuto e pouco de jogo, através de uma tabela desses jogadores. Então funcionou muito bem, foi através disso aqui que o Flamengo conseguiu gerar vantagem tática, domínio tático durante o primeiro tempo. Tinha um mecanismo parecido também com o Royal, o Luiz Araújo também arrastava a marcação para dentro para tentar deixar o Royal em 1 para 1 e depois alguém vinha dar um apoio, porque o Royal não tem 1 para 1 do Samuel Lino. Então depois que alguém arrastava a marcação para essa bola poder entrar com mais tranquilidade, gerar um pouquinho mais de tempo e espaço para o Royal, alguém vinha dar o apoio aqui para tentar tabelar. O Plata, o próprio Luiz Araújo, enfim, tinha uma dinâmica mais associativa por esse lado. E é claro, né? A gente já sabe, o Royal não fez uma grande partida, passou longe de ter feito uma grande partida, pecando bastante em domínios, em passes, tecnicamente, algumas leituras, enfim, acabou não conseguindo fazer um bom primeiro tempo. Teve o peso ali também da questão física, né? Porque ele acabou sentindo ali uma lesão ali muscular, então ele até saiu de campo, pensou-se até que ele já fosse sair durante o primeiro tempo, ele segurou até a reta final do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, né? E no intervalo foi sacado para a entrada do Varela. Isso também acabou impactando um pouquinho, a gente vai falar sobre isso já já. Teve mais 2 fatores importantes para o Flamengo ter uma dominância muito grande nessa partida, especialmente no primeiro tempo. A segunda bola, falei também aqui com vocês sobre a questão da segunda bola, né? O Inter chutava sempre a bola para longe, não tentou construir por baixo. Eu tinha avisado para vocês também aqui no pré-jogo, não vai ter bloco alto do Flamengo, porque, gente, vamos separar bloco alto de pós-perda, tá? As pessoas confundem muito esses dois conceitos. Uma coisa é você subir o bloco, que você está em organização defensiva, bloco alto é um dos submomentos da fase de organização defensiva, e o pós-perda, pressão pós-perda é um submomento da transição defensiva. Você está perdendo a bola, está em transição defensiva. Transição defensiva não é só correr para trás, se defender de contra-ataque. Transição defensiva é como é que você vai se comportar quando você perde a bola, tá? Então, o Flamengo tinha uma transição defensiva muito forte no pós-perda. Então, não tinha bloco alto porque não tinha contexto para ter bloco alto, porque o Inter não saía jogando por baixo quando ia bater tiro de meta, quando se organizava para sair. Então, não tinha bloco alto, mas tinha muita pressão pós-perda, e até nesse sentido o BH ajuda. Ele é muito enérgico, muito ativo, né? Ele busca muito roubar a bola, ele é muito comprometido no sem bola. Você tinha o Plata, você tinha o Luiz Araújo, você tinha o BH, você tinha o Samuel Lino, você tinha o Alan, você tinha o Jorginho, esses caras todos que sabem correr para frente, são muito móveis e são muito comprometidos também com a parte do pós-perda. Então o pós-perda funcionou muito bem, e o Flamengo ganhando as segundas bolas quando o Inter fazia essa bola longa. Muito importante ganhar essa segunda bola, falei aqui para vocês, e o Flamengo ganhou a maioria. Quando perdeu, foram exatamente os momentos que o Inter teve um pouquinho mais de volume de jogo, um pouquinho mais de posse, esticava essa bola, ganhava a segunda bola. Acontece, não vai ganhar todas, a gente não espera que o Flamengo tenha vitória em 100% dos duelos, que participe no jogo, não é assim que funciona. Então, tinha sim esse contexto, e o Flamengo predominou no jogo por conta dessa questão da organização ofensiva, do Samuel Lino ficar ali isolado, e também porque ganhava a segunda bola e porque pressionava muito bem pós-perda. Então o Inter não viu a cor da bola no primeiro tempo. Foi isso que aconteceu. Gente, o que aconteceu para o Flamengo sofrer tanto então no segundo tempo? Bom, vamos lá. Primeiro, né, o Inter avançou suas peças, o Roger nem mexeu nas suas peças, trocou peças no primeiro momento, só avançou um pouquinho mais e buscou um pouquinho mais de duelo físico, buscou deixar o time do Flamengo um pouco mais desconfortável no jogo. Tentou, perdendo o jogo, né, mudar um pouquinho a sua atitude, avançou um pouco as peças, e o Flamengo começou a tentar acelerar o jogo, começou a tentar sair no contra-ataque, baixou um pouquinho o bloco,
Sim, baixou um pouquinho, foi um pouquinho empurrado para trás também, pelo próprio Inter, porque acontece, tem um adversário do outro lado, né? Mas assim, muitos erros técnicos, tá? Muitos erros técnicos que realmente resultaram na perda da posse. O Felipe falou sobre isso na coletiva, o Felipe que sempre defende seus jogadores, sempre sai em defesa dos atletas, mas ele tem falado bastante nas coletivas sobre isso, e é algo que eu tenho também batido aqui na tecla. A gente pode pensar que de repente o Felipe pode fazer trabalhos que possam de alguma forma potencializar tecnicamente esses jogadores. Talvez, mas o jogo também é dos jogadores. A gente precisa entender que eles têm uma responsabilidade, que eles é que estão executando as ações ali. Então, quando eles cometem alguns erros técnicos que não se espera que jogadores dessa qualidade cometam, a gente precisa entender que tem uma responsabilidade deles ali também, tá? O Felipe pode talvez estruturar um pouquinho melhor a transição ofensiva do Flamengo, tentar gerar dinâmica, linha de passe, movimentos em que você tenha mais facilidade de achar esse passe, ou de ruptura nas costas, ou de apoio para baixar. Talvez sim, a gente pode falar sobre isso sim. A gente pode até, de repente, tentar trabalhar isso até no próprio vídeo aí do canal, por que não, né? Mas a gente não pode colocar tudo sempre na conta do treinador. Eu venho batendo muito nessa tecla, é importante que a gente não deixe de falar sobre isso, tá? Então, muitos erros técnicos, o Flamengo tentando acelerar. E assim, é legal ver o time ser vertical, mas ser vertical cobra esse preço quando você não acerta tecnicamente. Você vai perdendo a posse de bola e não vai conseguindo dominar o jogo. Então o Flamengo pouco se estruturou, se organizou, muito menos do que a gente está acostumado. Então muita gente fala que o Flamengo joga um jogo chato, que é modorrento, mas esse jogo chato, modorrento é que garante o Flamengo ser um time dominante, né? É exatamente esse tipo de jogo que faz com que o Flamengo não sofra, tenha posse, trabalhe a bola e vá achando os espaços para poder machucar o adversário. O Flamengo não está conseguindo nesse momento, pelo menos não agora, até porque está passando um momento de transição também, com os jogadores chegando, entendendo o melhor posicionamento, o melhor entrosamento com os companheiros. Então há um momento de transição sim com a chegada desses novos atletas. Então a gente precisa entender isso também. Não está conseguindo fazer o jogo andar em transição. Está pecando e não está conseguindo realmente machucar o adversário. Então a gente pode também falar sobre o papel do Felipe em cobrar talvez um pouquinho mais dos jogadores ali na beira do campo. Fala, gente, bota a bola no chão. Não é para transicionar, não é para querer ficar acelerando, não está funcionando, bota a bola no chão. A gente não vê muito ele ter esse papel, ele tem uma postura, a personalidade dele, né? A gente viu o JJ berrar, a personalidade do JJ é essa, do Felipe não é. Mas talvez a gente possa discutir um pouco isso também, né? De forma muito madura, né? Pontual, né? Não estou aqui tirando o Felipe para nada, pelo contrário, o Felipe é um ótimo treinador, gente, com muito potencial e que faz muito bem feito o seu trabalho. Mas talvez seja uma questão para ele refletir um pouco, porque se ele está vendo que essa questão de acelerar muito não está funcionando, ele tem que tomar as rédeas e ele fala, gente, bota a bola no chão. A gente não vê ele tão enérgico assim na linha lateral, né? Essa perda da posse, esses erros técnicos em profusão, fizeram com que o Flamengo, por exemplo, tivesse um total de 0 escanteios no segundo tempo. Teve 4, inclusive fez um gol no escanteio no primeiro tempo, 4 escanteios no primeiro tempo, 0 no segundo. A quantidade de finalizações caiu também abruptamente no segundo tempo, porque o Flamengo não conseguiu ser agressivo, tá? Então a verdade foi essa, o Flamengo não conseguiu se organizar, o Felipe falou bastante sobre isso na coletiva, basicamente repetindo o que ele falou na coletiva, eu concordo muito com o que ele falou, o time se partiu, como eu costumo dizer, né? Perdeu a compactação, deixou de ser um time compacto, que trabalha a jogada, se parte, erra passe, erra lançamento, tenta acelerar e não consegue fazer o jogo andar em transição, e aí acaba que não consegue fazer aquele jogo predominante que está acostumado a fazer, que fez no primeiro tempo. Então, basicamente é isso, foi isso que aconteceu, e isso é algo que o Felipe vai ter que trabalhar, vai ter que levar para o treino, vai ter que levar lá para o Ninho do Urubu, trabalhar isso com os jogadores, como é que vai fazer para continuar a ser um time que domina os jogos nos segundos tempos, através desse tipo de jogo, que o torcedor muitas vezes reclama, mas é o tipo de jogo que o Felipe sabe fazer melhor, que esse time está mais trabalhado para fazer. Então, faz mais sentido continuar sendo um time que constrói com paciência, que faz o time adversário correr atrás da bola para poder achar os espaços e ir dominando e criando as chances através desse tipo de jogada que a gente chama de ataque posicional, que não tem nada a ver com o jogo de posição, que é você trabalhar a bola com calma, tá? Então, esse é o grande segredo do momento, essa é a grande chave do momento, conseguir manter essa estrutura, manter esse ataque posicional, essa organização ofensiva pausada, para continuar dominando os adversários. Não cair na armadilha de querer acelerar demais, não cair nessa armadilha de querer baixar bloco, querer jogar em contra-ataque. Nesse momento não está funcionando. Tá? Tem que tentar trabalhar sim o contra-ataque, melhorar o contra-ataque, através de dinâmicos, como eu já falei, mas eu acredito que talvez tenha que também tentar buscar esse ataque posicional, essa construção pausada, porque é assim que o time está
acostumado a jogar, é assim que o time domina os jogos, tá? Gente, eu quero falar aqui duas coisas importantes para vocês, né? A primeira delas, fiz uma análise hoje sem imagens, porque tive alguns probleminhas técnicos aqui, demorei demais para baixar o jogo, acabei de conseguir baixar o jogo só agora, já são 8h20 da manhã, então essa análise ia acabar que ia ficar... demorar muito para sair, ia sair, sei lá, 11 horas da manhã, meio-dia, perde muito time, né, já muito depois do jogo, então é melhor que saia aqui um pouquinho mais cedo, mas que não saia com as imagens. Eu também estou em viagem, como vocês estão vendo aqui, não estou aqui no meu cenário, aqui lá no meu estúdio lá em casa, então estou fora, então preciso também liberar o espaço aqui, tenho outros compromissos, não poderia ficar aqui a manhã inteira também fazendo análise hoje também, então uma série de fatores aí que não me permitiram que eu pudesse trazer aquela análise em vídeo que vocês estão acostumados, então peço desculpa, mas acho que vocês conseguiram entender basicamente o que aconteceu, deu para explicar, deu para a gente trazer aqui um conteúdo tático. Eu fiquei, confesso, feliz de ter colocado muita coisa aqui no pré-jogo que acabou se confirmando durante o jogo. A gente fica realmente satisfeito quando isso acontece, é resultado de muito estudo. Se eu observo tanto o jogo, paro aqui para observar os padrões, eu tenho que trazer para vocês e muitas vezes vai se confirmar, né? Ontem foi um jogo que, particularmente, muitas coisas se confirmaram e realmente é legal quando as coisas se confirmam. Falando em estar satisfeito, em ver coisas legais, né? Vamos debater aqui agora também a questão do como o torcedor viu o jogo, como é que o torcedor se comportou após o jogo. Porque, gente, vamos lá. Ontem eu fui ao Maracanã, ontem eu estava no estádio, tá? Então, muitas das impressões que eu tive aqui também, que eu falei para vocês, tem muito a ver com o que eu vi ontem no estádio. E aí, é claro que o torcedor não está ali num cinema, não está ali num teatro, não está ali numa missa, não está ali num velório. Então, é claro que o torcedor vai ficar insatisfeito, vai reclamar ali quando o jogador erra um passe, erra um domínio, erra uma finalização, quando comete algum tipo de erro, de tomar decisão, que a gente vê muito bem ali do estádio também, qual é a minha jogada muitas vezes, que às vezes o jogador não vê porque acontece muito rápido. Então, sim, o torcedor reclama, o torcedor xinga, fica chateado durante o jogo. Mas o termômetro do torcedor do estádio, quando o estádio termina, quando o jogo termina, é exatamente o termômetro do cara que está satisfeito, do cara que está descendo a rampa ali cantando músicas, feliz. Por quê? Porque o time ganhou, gente. O time ganhou. Poderia ser melhor? É claro que poderia ser melhor. É claro que poderia ser melhor. Teve um segundo tempo abaixo. Mas o que a gente percebe na rede social são os torcedores do Flamengo que só conseguem olhar para o segundo tempo abaixo, que só conseguem olhar para o time que não está jogando como deveria. Como é que pode? Meu Deus, o time é rico, o elenco é bom, tem que jogar muito mais. Tem que ter um pouco mais de calma. Porque é assim que funciona, jogo de alta competitividade. Estamos falando de uma Libertadores, estamos falando de um Internacional que não está ali nas cabeças no Campeonato Brasileiro, mas que é um time forte, com bons jogadores, com um treinador experiente. Gente, o Roger ajudou a montar muito daquele Grêmio que foi campeão da Libertadores em 2017 com o Renato. O Renato pegou muita coisa daquele time do Roger ali em 2016, 2017. Tá? Então, você vê que há 8, 9 anos atrás o Roger já estava ali montando times que depois acabaram sendo campeões com outro treinador, mas que a ideia dele estava lá. Então, é um cara experiente, né, que mexeu ali um pouquinho as suas peças no segundo tempo, tornou o time dele mais agressivo, arriscou, né, foi ousado e foi inteligente. Então tem um treinador do outro lado, tem um time do outro lado. E claro, já falei aqui nesse vídeo de hoje também, já falei sobre tudo isso, né? O Felipe também pode modificar, pode mudar. O Felipe é um treinador que também pode melhorar. O Felipe está evoluindo. O Felipe é um treinador que não tem um ano ainda como profissional. Então ele tem ótimas ideias, ele é um ótimo treinador, com muito potencial. A gente vê ele gerar situações aqui, como falamos também aqui, táticas muito importantes para potencializar o seu time. Falta talvez essa questão de poder fazer isso que eu falei já aqui na análise, cobrar um pouquinho mais em algumas situações, trabalhar algumas situações para poder fazer o time ser mais pujante no segundo tempo, continuar sendo dominante no segundo tempo. Mas a verdade é que está longe, muito, muito longe de ser um trabalho ruim, está longe, muito, muito longe de ser um time ruim, né? O Flamengo ganhou, gente, então assim, tem que olhar um pouquinho o copo meio cheio. As pessoas estão olhando só na rede social o copo meio vazio. Que loucura isso que está acontecendo com o torcedor do Flamengo, especialmente lá naquela rede lá que mudou de nome, né? Que agora chama X, né? Aquilo ali é uma loucura, cara. Você olha ali, parece que o time perdeu o jogo, né? E ontem eu estive no estádio, arquibancada, a gente desce a rampa ali para sair do estádio, o torcedor tá cantando, tá celebrando, tá feliz porque o time ganhou. Então, eu até brinquei muito ontem com isso, postei ali na rede social. A vida real é muito mais legal que a vida virtual, né? E aí teve muita gente que não conseguiu entender, né? Porque as pessoas também hoje não conseguem entender o básico, né? O básico o torcedor do estádio, ele reclama,
Mas ele, no fim das contas, quando acaba o jogo, ele está satisfeito que o time ganhou, né? Muita gente falando assim pra mim, mas o torcedor também reclamou, também xingou o Royal, também não sei o que. Claro, pô, o torcedor não tá ali, pô, sabe assim, estático, não é uma múmia, né? O torcedor tá vivendo o jogo. Mas o torcedor da internet, quando acaba o jogo, ele só consegue achar ruim. O torcedor do estádio consegue celebrar. E não é pra você que tá me assistindo do outro lado aí, levar isso pro pessoal, falar, você tá brigando com a torcida. Eu tô falando que é algo que me chama atenção. E que bom, importante a gente falar sobre isso, que bom que a rede social não está mais pautando o Flamengo. Ela até pautou lá o negócio do Mickey Johnston lá, teve uma grita muito grande, teve uma questão ali especial, pontual, mas de uma forma geral sobre o desempenho do time, a gente não percebe o departamento de futebol, o clube de uma forma geral, se pautando. Está blindado, sabe que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem feito sim, tem pontos de melhora, claro que tem, mas está sendo muito bem feito, então trabalhar, seguir, continuar, olhar para o jogo de domingo contra o Inter de novo, lá no Beira-Rio, pelo Brasileirão, segurar essa liderança, continuar sendo o melhor time do Campeonato Brasileiro, com uma certa folga agora em relação a seus concorrentes. Palmeiras é que pode ali ganhar jogos e encostar um pouquinho, Cruzeiro já começando a derrapar, então o time que está ali liderando o Brasileirão, que está bem, que está ótimo, que venceu o seu primeiro jogo das oitavas de final para a Libertadores, então não há motivo nenhum para desespero. O Flamengo leva uma vantagem para o jogo da quarta-feira que vem para o Beira-Rio, e vou dizer para vocês, acho improvável que o Flamengo perca essa vaga, acho improvável, pode perder, futebol ele é imprevisível, mas eu acho improvável porque o Flamengo é um time muito forte, né? O Felipe vai fazer mais uma vez o dever de casa e vai sair de lá pelo menos com o resultado de empate. Se não sair com a vitória, acredito na vitória também no Beira-Rio, não vejo esse time do Inter vencendo o Flamengo lá no Sul, tá? Essa é a minha visão, você pode ter outra, beleza? Bom, gente, mais uma vez agradeço aqui pela audiência, pelo carinho, pelo respeito aqui com o trabalho. Quem for discordar aí nos comentários, não esquece de discordar com a educação, porque quem começa xingando demais o técnico, a mim, enfim, começa muito agressivo demais nos comentários, eu nem leio, eu passo direto, passo batido, nem comento, não curto, não faço nada, você vai ficar ali falando com as paredes, tá? Então, vamos chegar comentando de boa, beleza? Obrigadão mais uma vez, aquele abraço, até o próximo vídeo, e eu fui. Saudações!